Olá, hoje eu vim falar sobre o meu dia, os dias que eu passei na internação Caísme da Água Funda. O primeiro que eu fiquei era outro, tinha mulher. Esse que eu entrei só tinha homem, mas tinha mulher que cuidava dos pacientes, que eram todos homens, e tinha homens também funcionários. Então, eu fiquei uns 30 dias mais ou menos, 30 dias, 30 noites, por aí. O meu médico lá do Caísme da Água Funda falou pra mim: nunca pare de tomar remédio. O médico ali falou isso pra mim. Ele me diagnosticou com esquizofrenia devido a umas situações. Aconteceram várias coisas na minha vida. Durante as 30 noites que eu fiquei preso durante com medo, eu fui perdendo um pouco da memória e muito da consciência. Criei síndrome do pânico e outras coisas. Mas o remédio me ajuda agora. Esse novo remédio que eu tô tomando, porque antes o outro não fazia tanto efeito. Eu tomo injeção de Iodol, antes eu ingeri Iodol. E o médico ali falou que eu nunca posso parar de tomar remédio. Teve um ex-vizinho de baixo que fez uma magia negra pra mim. O ex-vizinho que começou a dar um tiro na minha cabeça, na minha braço. E várias outras coisas loucas. Todo mundo falando pra me matar. Não sei se era coisa da minha cabeça. Todo mundo em volta, dos vizinhos, até familiares. Eu não sei se era coisa da minha cabeça ou se realmente as pessoas estavam falando isso. Mas tudo começou devido a uma criança que pediu socorro, que eu fui tentar ajudar. Eu pedi ajuda pro meu primo, pedi ajuda pra polícia, ninguém quis me ajudar. Minha mãe ouviu, mas ela pensou, falou, deve ser só uma brincadeira de criança. E eu pensei que fosse algo mais sério e fui investigar. Nisso que eu fui investigar, eu me lasquei. Se quiserem saber da história exatamente, eu conto, mas não é essa história que eu vim contar hoje. Eu vim contar sobre a minha internação no Caísme da Água Funda. Eu já fui internado umas 3 ou 4 vezes, eu acho, não lembro. Duas pessoas tentaram fugir. Um amigo nosso lá, do pessoal, e eu. O Panda, que era conhecido como Panda, não lembro o nome dele. E o Kaique. O Panda era grandão, gordo, né? Ele era gordo. Deve ser ainda. Nada contra os gordos. Até que eu também tô um pouco. Mas eu pretendo emagrecer. Enfim. Ele acredita muito em Deus, né? Isso é bom. Eu também acredito. Ele fala Jeová, né? É o nome de Deus. Os testemunhos de Jeová. E aí ele queria fazer uma oração comigo e mais algumas pessoas, alguns amigos. E a gente se ajoelhou junto dele e oramos, conversamos com Deus. E a gente não saía dali enquanto ele não terminasse, senão ele ia se irritar, querer ir pra cima, não sei, algo assim. A gente ficou com ele, fez companhia. Dali é um corredor assim, tem um corredor, tem os quartos entre os corredores, tem a recepção, tem um refeitório. E daí ele foi lá no corredor, tipo, pegou distância. Tem um banheiro, lá assim não é o banheiro, né? Tô dando exemplo, aqui não é assim. Essa é a minha casa, da minha mãe e eu. Daí ele foi lá do banheiro, pegou a distância e saiu correndo. Saiu correndo e deu uma barrigada no portão. Ele conseguiu arrombar o portão. E não sei se ele tentou fugir 2 vezes ou só uma vez. Daí ele quase conseguiu fugir, mas eles buscaram segurança, não sei, alguém, médico, não sei. Uns funcionários pegaram ele, puxaram pela perna. Alguma coisa assim que ele falou. Ele se arranhou um pouco. Foi tentar pular o portão lá fora, mas não conseguiu. Daí eles amarraram ele na cama. E não sei se deram injeção, não sei se agrediram ele, eu espero que não. Eu só sei que ele tá falando, Jeová, Jeová, me ajuda. Algo assim que ele tá falando. Porque ele não queria ficar ali. Acho que eram os pensamentos dele que estavam atormentando ele, não sei. Mesma coisa eu. Aí o Kaique, ele viu que a porta tava... Ele tinha arrombado a porta já, né? O Panda. E
percebeu, né? Ele percebeu que a porta estava fraca. Daí ele foi fugir também. Ele deu só um chute espartano. Isso, Esparta. Oh, deu um chute. E o portão, arrombou o portão também. Conseguiu abrir o portão. Correu. Mas pegaram ele também. Mesma coisa. E eles dois, acho que é esquizofrenia que tem. Tem outro também que não lembro que ele tinha. Teve um cara lá que um funcionário falou que eu era manipulador porque eu queria ficar vendo filme depois do banho. E eu queria ir descer lá no, pra poder. Pra eu poder curtir com o pessoal lá na área de lazer. Só que, tipo, ou o pessoal assistia o filme, ou o pessoal descia pra ir pro lazer, né? Área de lazer. Pra jogar algum jogo, algo assim. Pra brincar. Pra se divertir. Daí eu falei que eu ia ficar vendo filme, aí eu, tipo, só tava eu lá, não sei quem mais tá, eu acho. Aí eu falei que eu queria descer pra ir lá com o pessoal. Aí eu desci, quando eu cheguei lá, ele falou que não era pra ter deixado, algo assim, que eu sou manipulador. Mas depois eu me entendi com ele. Mas ele foi insensato nessa questão, foi ignorante. Enfim, daí teve eu também uma vez que eu tava no corredor. Aí a moça, a funcionária que trabalha lá, mano, muito legal ela comigo, muito legal. Ela viu que eu tava lá no corredor também. Comecei a andar assim, olhando pra cima, o braço assim, na luz, como se eu fosse me encontrar com Deus, como se Deus fosse me levar, não sei, algo assim. Aí ela ficou com medo, eu acho, não sei, o pessoal ficou olhando. Ela falou, meu Deus, você vai fazer o que, Nicolas? O que tá acontecendo? O que você tá querendo fazer agora? Tipo isso que ela falou. Aí eu só fiquei, aí eu dei a volta, eu ficava circulando pelo corredor. Tinha uns outros que faziam a mesma coisa. Mas eu não arrombei o portão, eu não fugi. Eu tava lutando contra a minha mente. Independente de onde a gente estiver, a gente tem que estar bem mentalmente, primeiramente, que é importante. Tinha um garoto lá que mijou um negócio de beber água, lavar a mão, beber água. Ele tava mijando, eu avisei. Um cara vestido de verde, altão, foi lá, pegou ele, jogou na cama, dentro do quarto. Não sei se amarrou, se trancou lá dentro, ou deu injeção, não sei se ele queria tomar injeção. Enfim. Aí teve um médico também, não sei se era médico, outro funcionário, que ele, tipo, o Kaique, né, que tem esquizofrenia, amigo do Bruno, do Panda, eu, etc. Teve outras coisas que eu não vou falar aqui porque é meio complicado, mas eu vou falar algumas outras coisas. Aí o Kaique tava batendo a cabeça na parede, assim, atrás, tava assim, sentado e batendo. Tava no quarto, eu olhei pra ele, eu não lembro o que ele falou. Eu acho que ele falou que ia se matar, algo assim. Queria morrer. Ele tava batendo a cabeça na parede. E aí, todo mundo no refeitório comendo. Aí ele aparece lá, de repente. Ele dá um soco no vidro, que tem um vidro, são várias janelinhas pequenas com vidros, que dá pra abrir, pra entrar ar. Antes não tinha, se não me engano. Ele dá um soco no vidro. E ele falou pra mim que ele enfim, ele deu um soco no vidro. E aí quando eu vi que ele deu um soco no vidro, atravessou o braço dele, fui lá, corri, peguei o braço dele e puxei. Nisso que eu puxei, o braço dele rasgou. Nessa parte. O braço dele rasgou na vertical. E chegou o médico, bombadão, fortão, tal. O pessoal tinha avisado. Aí deu um mata-leão nele, no Kaique, segurou, levou pro chão. Ficou segurando ele. Não, parei, calma, algo assim que o Kaique falou. Aí o médico falou pra todo mundo sair, né?
sair de perto. Ele, sai, porra, sai, sai de perto, se afasta. Aí levaram o Kaique pra dentro do quarto, costuraram o braço dele. Nessa hora eu gelei. Eu achei que eu tinha matado ele. Eu gelei meu corpo todo. E eu pensava alguma coisa assim, né? Que eu queria me matar naquela época, em nome de Jesus, essas coisas. Que se eu me matasse, Deus ia me salvar. Mas, tipo, se a gente mata alguém e se mata, depois a gente reencarna com problemas sérios. Se é que existe reencarnação, né? Mas, na verdade, e é só através do suicídio de reencarnar ruim. Não é porque matou alguém. Eu pensava algo assim. Mas eu não acredito, tô começando a acreditar que a reencarnação não existe. Eu prefiro acreditar que existe Deus. Tá travando muito, meu Deus. Eu prefiro acreditar que existe Deus, Deus da Bíblia, Deus cristão, Jesus, Messias, Moisés, Enoque, Abraão, Jacó, Davi, etc. Tá travando muito isso, né? Eu gelei e achei que eu não ia ser salvo. Meu corpo todo gelou. Aí no dia seguinte, não sei se foi no mesmo dia, no dia seguinte que eu vi ele tava vivo, eu fiquei aliviado. Eu fiquei bem melhor, mas tipo, como se meu espírito, não meu, tivesse voltado pro corpo, sei lá. Não é isso, é só uma metáfora, um exemplo. Como se eu tivesse voltado a ficar tranquilo. Mas eu tomava cuidado com ele, né? Eu falava pra ele. Eu falava pra ele tomar cuidado com o braço costurado. A gente jogava um jogo lá de futebol com uns bonequinhos que giram assim, assim. Aí ele. O braço dele tava engessado, eu acho. Eu falava pra ele tomar cuidado. Eu não queria que. Porque se ele morresse, acho que a culpa seria minha, então eu não seria salvo. Mas é só se arrepender dos pecados. Mas dizem que o suicídio não tem perdão, né? Que não tem como se arrepender a tempo, porque já se matou. Não sei. Mas Deus é misericordioso. Eu acho que ele perdoa até os suicidas. Até que matou outras pessoas, se matou, eu não sei. Quem mata outra pessoa tem que se arrepender, né? Óbvio. Quem matou alguém tem que se arrepender, claro. A pessoa da igreja tá falando. Achei que era outra coisa. Começou a igreja. Enfim. Ele tava bem, eu melhorei. O que mais? Teve outras coisas que aconteceu. O que aconteceu? Já foi uma boa parte do que aconteceu, mas eu não. Tinha mais alguma coisa que eu queria falar. Aí o médico lá, o funcionário, não sei, que trabalha lá, o enfermeiro, não sei. Ele tava trabalhando, cheguei lá perto dele, no dia seguinte, né? Depois que ele encostou o braço do Kaique, o médico que falou, o fortão, né? Que falou pra todo mundo sair de perto. Aí eu falei que oi pra ele, que eu queria remédio. Eu não lembro o que eu falei pra ele. Aí ele falou, firme? Aí ele falou, como é que você tá? Eu falei, tô firme, ele, firme igual prego na areia. Aí eu dei risada, ele falou, eu gostei disso que você fez agora. Da sua risada, algo assim que ele falou. E enfim, é tipo isso. Se quiserem saber mais algumas coisas, talvez de outras internações ou da minha história, como é que eu perdi a consciência, quase totalmente. Mas eu recuperei, quer dizer, recuperei um pouco a consciência e memória. Mas mesmo assim eu ainda tô na luta de saber se eu sou real ou não. Quer dizer, lá no fundo eu sei que eu sou real, mas
minha mente tá distante, tá? Não consigo explicar, é muito estranho. É muito estranho. Memória eu lembro bastante coisa, se eu me esforçar eu consigo lembrar tudo, eu acho, não sei. Talvez não tudo, né? Ninguém lembra tudo, sei lá. Enfim, era só isso mesmo que eu queria dizer. Se quiserem mais vídeos como esse, dá like, compartilha, comenta. É isso. Tamo junto. Deus abençoe vocês.